para aqueles que são de Deus é vida, é alimento de vida. Parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue agora cultuando o seu coração, o seu espírito, a sua mente na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua. Senhor, cuida da nossa casa, dos nossos bens e filhos, que nada atrapalhe aquilo que Você tem para mim. Todo levante do inimigo, Senhor, contra a minha vida, contra a minha família, seja cancelado, destruído agora, em nome de Jesus. E nós declaramos que a Tua presença nos cobre, a Tua presença nos envolve, nos abraça, nos protege. Senhor, livra-nos de todo mal, de todo engano do inimigo em nossa mente, e que a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos estejam conectados a Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 34. Se você já tem, diga amém. Amém. Tem mesmo? Não, vocês são rápidos. Diz, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Preste atenção e coloque-se na Bíblia. Uma forma de estudar que eu tenho é eu viajando dentro do texto como se eu estivesse lá, vivenciando, e não somente vivenciando, sendo testemunha, e sim vivenciando ou sendo empático com o personagem que está sendo referido. Neste caso, Jesus. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Meu Deus do céu, já imagina você fazendo isso. Imagina você alcançando o nível de espiritualidade, de maturidade de fé, ao ponto em que se fala de você. Qual é o seu nome, irmã? Ana. E Ana visitou o bairro tal e Deus usou a vida dela para curar toda sorte de enfermos e doentes. E expulsou demônios. Não é isso mesmo. Só que para chegar nesse ponto de fé e de consciência de autoridade, é necessária uma mentalidade conectada com Deus. Então, tudo que Jesus ele passou para alcançar este versículo, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades, e também expulsou muitos demônios, inclusive não lhes permitiu que falassem, ou seja, calou a boca deles. Por quê? Porque os demônios estavam falando, e ele é Jesus, o Filho de Deus. Quieto, rapaz, porque não era tempo ainda dessa publicação. Jesus tinha que começar o seu ministério. Então os demônios estavam sendo fofoqueiros. Ou seja, existem questões que você pode falar que é verdade, mas não é para você falar. Então você tem que segurar a onda. O fato de você ter consciência de algo não quer dizer que você tem que sair falando para todo mundo que você sabe, porque no final Deus vai falar, quieto. Então às vezes Deus pode confundir você com um demônio e não queira que Deus te expulse. Você ainda está aí? Diga amém. Amém. Aleluia. Terra. Diz, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Ou seja, os demônios sabiam, tinha consciência. Fofoqueiro sabe. Fofoqueiro pensa o fofoqueiro, ele tem conhecimento. Uma coisa que eu posso falar de um fofoqueiro é que o camarada é inteligente, busca informação e ele se informa bacana. Tanto que ele até segue nas redes sociais fofoqueiros gospel, fofoqueiros oficiais, fofoqueiros que têm conta no Instagram para fofocar. Aleluia. Tendo se levantado na alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Fale comigo, ali orava. Essa é a diferença de um fofoqueiro e alguém que está conectado com Deus. Quem é fofoqueiro fala com todo mundo, no público e em todas as horas. Quem é de Deus, fala com Deus no privado, no deserto, a sós. Quem é você?
você é daquelas pessoas que Deus vai usar para expulsar demônios, para curar enfermidades, ou você será expulso por ser fofoqueiro? Aleluia. Mas essa não é o ponto da mensagem, a fofoca, mas gostei do parêntese. Fechando o parêntese da fofoca. O texto vai falar, tendo se levantado de madrugada, saiu e foi orar. Quem que foi orar? Pastor Alex, quem que foi orar aqui? Pedro? Quem foi orar aqui? Alguém lembra de qual personagem nós estamos falando? Falem comigo então o nome do personagem, todos em uma só voz. 1, 2, 3 e... Jesus! Então Jesus se levantou de madrugada para orar. Eu gostaria que você avaliasse esse conceito comigo e prestasse atenção, porque quando eu li pela primeira vez, pastora Tamara, eu fiquei chocado, inclusive pela falta de coerência. Por quê? Alderi, você está chamando a palavra de Deus de falta de coerência? Na verdade, o meu entendimento limitado naquele momento avaliou o texto como incoerente. Por quê? O Criador do universo, o ser que tudo é nele, tudo está nele, tudo é por ele, tudo é para ele, que através da palavra dele tudo se fez, montanhas, céus, universo, galáxias, tudo, a vida se fez pela palavra dele, mas ele ainda assim disse: eu preciso orar. Não faz sentido. Nós, em nossa vida cristã moderna, de micro-ondas, de celular, de aplicativo gospel, da vida espiritual, nós até precisamos nós gostaríamos que existisse um aplicativo que nos poupasse a uma vida espiritual. Você está conectado com Deus? Sim, eu baixei o aplicativo euideus.com e estou lá conectado toda hora. Eu recebo as minhas notificações do anjo Gabriel diretamente, estou pagando um plus e tal. Nós gostaríamos de muita facilidade nessa área, mas na verdade crente raiz, crente que é espiritual de verdade, ele precisa ir para o joelho e continua dependendo do joelho. Só que nós, eu falo nós, sendo empáticos à cultura cristã moderna religiosa, que está se distanciando da verdade e do fogo da palavra, está querendo maquiar uma falta de espiritualidade por talvez uma agenda lotada, talvez por compromissos, talvez por dores de cabeça, diarreia a alguns. Mas ninguém, quando você come pra caramba, você vai lá no restaurante, você coloca aquela montanha de comida, você está antes do culto, por exemplo, num sábado, aí você está lá e no domingo, pastor, não vou para o culto não, me deu mal-estar, lógico que deu mal-estar. Você entrou de cabeça no açaí, você entrou de cara no pudim, que terra, aleluia. Então, você cria-se desculpas para você não ter uma vida espiritual. E vem alguém, então, começa a falar sobre oração, e você diz, oração, mas eu oro. E a média de oração de um crente, ela é de 15 segundos por dia. Média de oração de um crente de 15 segundos por dia. Isso é quando é um crente muito espiritual. Por quê? Dá um exemplo de uma oração de 15 segundos. É a oração que a gente lembra quando está, por exemplo, antes do almoço. Você está lá antes do almoço, talvez os únicos momentos de oração que um crente tem na sua rotina diária, está lá na mesa, já esfomeado, já com a vontade de colocar lá o garfo na boca, mas eu sou crente, aleluia. Então você ora 15 segundos antes de comer e você diz, sou espiritual demais, eu estou sacrificando a minha mega fome e eu estou parando tudo, e que aqui no restaurante, aqui no self-service, aqui eu estou na lanchonete e todo mundo, olha, é crente. 14 segundos, amém. 15 segundos, glória a Deus. E você e todo mundo diz, olha, que espiritual, que legal.
A nossa vida cristã é: Pai, em nome de Jesus, abençoa estes alimentos. Obrigado pela tua provisão, ajuda quem não tem, a órfã viu ao necessitado. Deus abençoa em nome de Jesus, amém. Foram 7 segundos, ou até menos. Aí, então, como você diz, eu fui muito rápido. Aí, então você tem que encher linguiça. Senhor, abençoa as crianças que não têm lá na África. Senhor, abençoa Israel. Abençoa, Senhor, a situação, abençoa a minha família. E aí você começa a orar por outras coisas que você sabe que tinha que orar, mas você não orou. Aí, antes de você diz: a lista é grande daquilo que eu não orei, então melhor nem entro nesse assunto. Senhor, obrigado pelo alimento. Aí, porque você entra em crise. A vida de oração, a tua própria oração te acusa. Eu lembro que eu estava com algumas pessoas, né, e falei: por favor, fulano, pode orar? Aí a pessoa começava a orar, e aí começava uma intercessão. Estávamos em uma comida, era oração para comida, para comer, jantar, todo mundo estava esfomeado. Mas aí a pessoa começa uma intercessão. Dani, você não está falando que orar 15 segundos errado? Eu não falei isso, estou falando que é o nosso costume, é o nosso único momento de oração para muitos, antes de comer. Mas o que eu quero tocar aqui é que teve um exemplo de um caso em que a pessoa, ela mostrou, no momento que estávamos na mesa ao redor, começou a orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus primos, pelos seus tios, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Então, o que eu percebo com isso? Que ela não orou isso no seu privado. Então, quando houve um momento em que ora, automaticamente o espírito dela diz: você foi exposta, sua pecadora que não ora. O próprio espírito acusou ela. Então eu tenho que orar. Aí então, Senhor, abençoa esta comida. E Pai, agora então começa a intercessão por aquilo que ela tinha que fazer no seu dia a dia. Você ainda está aí? O Criador do universo, Ele, de madrugada, aquilo que nós gostamos de estar naquela edredom, naquele lençol, no jeito que você dorme, Ele disse: é alta madrugada? Eu vou orar. Porque as altas madrugadas são excelentes momentos para orar, porque ele também é uma adoração e um sacrifício que você está fazendo a Deus. O fato de você sacrificar não é porque existe um evento místico de madrugada, é porque você está dizendo a Deus: deixa eu ofertar o meu sono. Então, preste atenção que ele está ofertando o sono, não a insônia, tá? Você não diz: não estou conseguindo dormir, então vou orar. Não é assim. Você, no sono, com muita vontade de dormir, você diz: Deus, eu vou orar. Aí, só que muitos dizem: mas eu vou orar deitado. Eu vou orar deitadinho, aqui, Senhor, porque você conhece o meu coração, né? O joelhinho está com dor, me machuquei e tal, então você se embrulha até mais, se dá um negocinho aqui assim, Pai. Aí quando você menos espera, você acorda e diz: como é bom dormir na presença do Senhor Jesus. Não vou deixar o diabo me acusar, não vou deixar o inimigo me acusar que eu dormi na presença dele, dormi na oração. Não, Senhor. Aí do outro lado você dá uma olhadinha, parece que o anjo está te olhando assim: nenhuma hora conseguiste orar? Aí você diz assim: Senhor, parece que estão me olhando feio, Senhor. Aí dorme de novo. Por isso que o evento da oração, você precisa dedicar a ele. E isso substitui aquele conceito clássico de aquela famosa frase que não existe aqui na capital, em São Paulo. Eu escuto lá em Santa Catarina, mas o povo lá, os crentes lá falam muito isso: eu sempre estou orando na minha cabeça com Deus. Toda hora eu estou orando com Ele. Por isso que eu não preciso dedicar um momento de oração, porque na minha cabeça sempre estou orando com Ele. Tem muito isso lá, os crentes, né? Como eu estou no culto da palavra,
você veio para a palavra, eu tenho certeza que eu consigo falar neste conceito para pessoas que querem mais de Deus. Quantos querem mais de Deus? Então você que é bebê na fé, ter uma simples conexão com Deus, dizer: Deus, eu vou te fazer um favor de ir, eu vou te fazer um favor de abrir o meu coração para você, eu vou te fazer, é um estilo seu, eu respeito, é algo entre você e Deus, mas agora se você quer dedicar mais profundo na presença de Deus, é agora você que faz o esforço e o sacrifício de se aproximar a Deus. Assim como a Janete falou, aquele que tem a sede, venha. Então, quando falamos de mais de Deus, é obrigatório, não que Deus, Ele vai até você, Ele já veio no mundo, se encarnou, morreu na cruz. Isso é o mais perto que Deus vai chegar. O resto dali é: você carregue a sua cruz e me siga. Carregue a sua cruz e passe pelo caminho que eu abri até Deus. Agora é com você. Ai, que preguiça, mas o Deus que eu tenho é o Deus de amor, é o Deus de carinho, é o Deus que faz tudo por mim, é o Deus da graça, é tudo de graça, não tem esse negócio de pagar preço nenhum, porque é tudo do amor. A palavra de Deus vai nos dizer, no versículo mais famoso, João 3,16, que Deus amou o mundo, que entregou seu Filho. Quem amou o mundo? Que Deus é esse? Pai, Filho e Espírito Santo. Se Ele entregou seu Filho, de quem está falando? De Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Quem amou o mundo, que deu seu Filho? De quem está falando aqui que amou? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Fale comigo, o Pai. O Pai amou o mundo. Só que quando Jesus estava encarnado, Ele disse: eu vim trazer espada e juízo. João capítulo 5, aquele que não crer, João 3, 4 e 5, aquele que não crer será condenado. Eu vou dar a vida a quem eu quiser, e aquele que não seguir as orientações que o meu Pai ensinou, ele será lançado no fogo. Então não tem esse negócio de que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de justiça. Justiça. Aqui então substitui aquela teologia que é muito pregada lá fora. Eu tenho que falar isso porque a internet está disponível para vocês, e vocês vão ver pregações no YouTube, cheio de pregações. A graça de Deus é tão grande que é chamada da teologia da hipergraça, da mega graça, da ultra graça, em que você não precisa fazer nada, Deus vai fazer tudo por você. Mentira! Isso é mentira do diabo para te manter na cadeira, e quando chegar o momento, você vai ficar na cadeira. Porque aquele que tem sede, venha. Se você quer me seguir, carregue a sua cruz e me siga e venha até mim. Então o próprio Cristo, Ele falou assim: é alta madrugada, eu vou orar. E Jesus orando, você pode dizer: Alderi, mas isso é fácil de responder, isso é fácil de contradizer, de contrapor teologicamente. Porque Jesus, Ele fazia isso para nos dar exemplo. Por isso que Ele orava, para nos dar exemplo. Se Jesus orava no seu ministério para nos dar exemplo, porque Romanos capítulo 8, versículo 34 diz que Ele sentado no trono, já lá no céu, intercede, ora por você. Por que Ele está orando hoje por você, se Ele só orava para nos dar exemplo? Outra pergunta é: a quem Ele está orando? Se Ele é o Deus Criador, se Ele é o Senhor dos senhores, o máximo da criação, a criação está nele, tudo está nele, por Ele, foi feito por Ele, para Ele, e Ele é o centro de tudo, o motivo da existência de tudo.
a quem ele está orando. Por que ele precisa de orar? Então, o que eu quero deixar para vocês, um pensamento, é que a oração, ela não é, preste atenção no que eu vou falar, a oração não é um ato religioso que Deus inventou para te manter ocupado, ou porque ele não tinha nada mais outra ideia, e se criou uma liturgia religiosa para que você tenha um que fazer na sua religião, na sua crença. Não, a oração não é isso. A oração é tão poderosa no mundo espiritual que o próprio Criador do universo precisava dela, tanto na sua própria encarnação como na sua glorificação. Então, se a oração ela é tão poderosa assim, nós precisamos entender um pouco mais sobre oração. Nós precisamos, Deus, o que é isso? Em Romanos 8, como eu falei, Jesus intercede por você. Ele intercede por você. Quando fala intercede, está falando de que ele está fazendo uma oração por você. Fazendo uma oração por você. Pastor Alex, vem aqui, por favor. Imagina que você é Jesus. Jesus sendo um pouquinho mais alto. Aleluia. Fala que eu não posso atender agora. Você é Jesus, está lá no trono, glorificado, à destra do Pai. Você está orando para o Pai, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. Orando para o Pai, ou seja, conversando com o Pai. E não somente conversando, pedindo. O próprio Criador do universo está pedindo, intercedendo por você. No teu caso, pastor Alex, imaginando que você é Jesus, faz um exemplo de oração. O que você imagina que Jesus está orando por você? Jesus intercedendo por você. Pai, não deixa ele desistir. Os desafios chegaram, as novas etapas chegaram e bate um medo nele, mas não deixa, Espírito Santo, que o dia de hoje, nessa terça-feira, as portas venham a se abrir, dê força para ele enxergar com os olhares de gratidão, a vencer mais os gigantes que estão aparecendo, porque ele já venceu, e o Senhor já deu a força para ele, faz ele enxergar essa força que está com ele, Pai. Agora eu imagino ele lá preocupado e o Pai falando, vai, já está tudo preparado, receba força. Aí do nada eu Manda um aplauso para Jesus. A pergunta é, o que Jesus oraria por você? O que Jesus estaria orando por você agora? Não somente hoje, neste horário, e sim neste tempo, nestes dias. O que ele estaria insistindo em oração? Quando eu falo intercedendo, é porque ele está entrando numa luta, numa batalha de oração. Senhor, Pai, e o que ele está fazendo? O que ele está falando? Com certeza não é te acusando, com certeza não é te qualificando negativamente, com certeza não é te lembrando os teus pecados, te lembrando os teus erros, com certeza não é isso. Ele está intercedendo por você. Ele está, preste atenção no que eu vou falar, ele está torcendo por você. Você falha, e todos os dias falha, mas todos os dias o próprio Criador, ele torce pela sua vida e pelo seu sucesso. Agora, se o próprio Deus, ele ora e utiliza a oração como intercessão, Jesus orando por você, Jesus,
faz do tema da oração tipo uma moeda, uma arma espiritual muito forte, ao ponto de que ele fala assim: quando você orar, ou seja, você tem que orar, a oração é: Pai nosso que estás nos céus. Reconhece Deus como seu Pai. Limpa o seu conceito de paternidade, limpa o seu conceito de pertencer. Você pertence a Deus. Pai nosso. Está aqui, estamos juntos, é uma família. Que estás nos céus, ou seja, é uma questão, Deus não é teu amiguinho, de coleguinha de vida, em que você vai tratar Ele quando você lembrar, você vai buscar Ele quando você considerar, quando você vai fazer um favorzinho para Ele, para ver se dá. Não, estamos falando de um ente divino, um ser divino, tão poderoso, que Ele está nos céus, um lugar que você não tem acesso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado não é porque você tem poder de santificar algo no conceito de tirar pecado, porque Deus é santo, e Deus é santo, não precisa da sua santificação. Mas quando é santificado seja o teu nome, seja separado o teu nome, seja colocado em um conceito diferente, ou seja, Deus, o teu nome, ele é diferenciado na minha vida, não é qualquer coisa. Por isso que oração só vai entender o poder da oração, que eu quero falar aqui ainda nas próximas 3 horas que me restam de mensagem. Quando eu falo de o poder da oração, só entende o poder da oração é quem entende que o nome a quem você está orando é separado, é diferente, é sagrado, é santo e é poderoso. Não é simplesmente um deusinho. Deus sim permite uma conexão de intimidade. Isso é diferente do que eu estou falando. A sua conexão, a sua linguagem de intimidade com Deus é diferente do que eu estou falando. Um exemplo do que eu estou falando é: eu vou orar para Deus. Aqui, não se ofenda por o que eu vou falar, mas quando eu falo, por exemplo, com os meus amigos, eu não chego na casa do Alex, do pastor Alex, chego na casa dele, já chego, vejo ele de longe, antes de ele vir me abraçar, eu falo assim: oh, santíssimo e poderoso Alex, eu estou precisando de você, que você venha intervir na minha vida, no meu casamento, no meu dinheiro, na minha empresa, na minha família. E o Alex assim, querendo me dar um abraço. Primeira conexão, primeira coisa que ele quer na minha vida, primeiro de tudo, é conectar o relacionamento, me abraçar. E Senhor, Senhor Alex, e eu preciso que você faça. Não é assim que a gente faz com os amigos, não é assim que a gente faz. E Jesus fala: não vos chamo mais de servos, e sim de amigos. Se você não trata os teus amigos dessa forma, por que você trata Deus assim? Deus você trata como se ele fosse um servo seu, um funcionário seu. E esquecemos que o fato dele nos abençoar é graça. É graça. Não é porque ele trabalha para você. Senhor, a intimidade que você tem com o Espírito Santo, a sua oração, a sua forma de falar, a sua forma de expressar. Muitos de nós temos aprendido ao longo da nossa religiosidade, ao longo de anos de igrejas religiosas, que Deus, a oração tem que ser solene, em uma situação, posição solene, que nós precisamos nos mover para cima ou para baixo quando nós falamos, ou nos equilibrar dessa forma, mover a nossa oração, a nossa voz, gostando assim, e senão Deus não escuta. Muitos de nós aprendemos que a oração tem que ser assim. Quando você vê o exemplo de Jesus orando, lá antes da multiplicação dos pães, ele pega os pães e o peixe do menino e diz assim, levanta a mão e diz: Pai, obrigado. Antes de ressuscitar Lázaro, Senhor, obrigado, porque você me ouviu. Sai.
a intimidade, o relacionamento de alguém é vista, pelo menos eu que trabalho no ministério, eu sei quando uma pessoa não tem oração, é que ela gosta de aparecer orando publicamente. Ela gosta de mostrar a sua oração pública. E ela tem que fazer o teatro, ela tem que fazer o negócio. Por quê? Porque ela tem que mostrar para os chefes, a liderança, que é top. Teve um pastor que o Espírito Santo falou assim comigo: liga para fulano, fala para ele que ele precisa orar. Um dos pastores que a gente trabalhava. E liguei: fulano, acredito que é o momento, você precisa orar mais. Como assim? Se eu oro 4, 5 horas por dia. Eu fiquei assim, eu acho que entendi errado, Espírito Santo. Ele ora 4, 5 horas por dia? Meu Deus do céu, o cara é top. Mas o Espírito Santo insiste. Falei, mas quantas dessas 4 ou 5 horas de oração você escuta a Deus? Não, eu só falo. Então tem pessoas que são boas preenchendo o tempo e a fala de oração, mas elas não são boas em escutar. Porque aquela dúvida que você tem da sua vida, do seu destino, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, ela pode ser resolvida em oração, mas você precisa. E para escutar, você precisa se conectar. E quando Deus e Jesus nos mostra o poder da oração, nos mostra que a oração não é simplesmente um exemplo, nós concluímos que Jesus não orava para dar exemplo, e sim como uma arma poderosa. E Ele vai nos ensinar: vocês não sabem orar. Jesus falou isso, né? Vocês não sabem orar. Vocês não sabem orar como convém, porque vocês pedem para os seus próprios desejos. Então ali Jesus está dando uma pista, uma dica do que é a oração de verdade. E Jesus, quando começou o seu ministério, Ele começou a nos ensinar e começou a mostrar para nós o poder da oração, que é simplesmente, em simples palavras, mas em conceito poderoso, uma conexão espiritual com o mundo de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus disse: você está orando segundo os seus próprios desejos. Isso está errado. Ou seja, não toda a oração que você faz é correta. A oração que você tem que fazer tem que ser a que Jesus quer que você faça. Quem vai qualificar a sua oração, quem vai dar nota para a sua oração é Deus. Ou seja, tem oração que Deus disse: 0. Não é. Então, quando Jesus começou o seu ministério, e Ele nas altas madrugadas ia para orar, quando Ele, no final das suas missões, no final das suas atividades, antes da cruz do Calvário, Ele passou horas orando no Getsemane. Horas orando. Ele estava, imagina que eu sou Jesus, Ele estava criando uma ponte a partir daquele momento, do céu para a terra. Essa ponte vem de Deus, a ponte do céu da terra, onde é possível ter uma conexão. Pastor Alex, por favor. Só que a conexão tem que, para ser completada, tem que ser compatível com o cabo e com a tomada que Deus está estendendo do céu. Então de nada serve você estender a mão segundo o seu próprio desejo, segundo o seu próprio alvo, segundo a sua própria agenda, segundo o seu próprio estilo, segundo a sua própria forma de pensar que você é espiritual, segundo o seu próprio eu, sua própria consciência. Quando não entra na tomada com Deus, não se conecta.
Aí depois, Deus, por que da minha bênção? Cadê minha bênção? Você está orando errado, você não está conectado. Mas quando Jesus, ele estava na terra, Jesus estando na terra, ele sabia dessa conexão. E sabia que ele precisava se conectar com o céu para executar perfeitamente a sua missão. Quem ficou lá no céu? Quem ficou lá no céu e que sempre estendia a mão para ele? Pai, obrigado porque me ouviu. Pai, obrigado porque me ouviu. E tendo dado graças a quem? Ao Pai. Porque aquele que é o Pai, santificado seja o nome. Nome de quem? Do Pai. Então o próprio Jesus está falando. Presta aí, calma, pausa, Alex. O próprio Jesus estava dizendo, quando eu estava na terra, eu estendia a mão e era o próprio Pai que pegava a minha mão e havia conexão. Por isso que agora o próprio Cristo estende a mão para você e intercede por você, para que a sua oração seja compatível com a oração dele. A sua oração tem que se conectar com a dele. Este é a conexão que vai fazer a diferença na sua vida. Ela começou com Jesus. Foi Jesus que estendeu a mão. Não é você que vai forçar Jesus fazer do teu jeito. Deus, tem que ser aqui. Não, Jesus estendeu a mão de uma única e a única alternativa. É a vontade dele, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, naquilo que ele quiser, por ele quiser. É dele, é por ele, é para ele. Então você tem que fazer o quê? Você tem que engolir o orgulho, meu irmão, e dizer, tá bom, Deus, eu faço do teu jeito. A sua oração só vai ter efetividade se ela estiver com compatibilidade, na mesma linguagem com Deus. De nada serve. Damos aqui uma tomada HDMI e você vier com uma tomada USB. Não vai rolar. Você precisa aprender sobre a compatibilidade de Deus. E Deus está falando, está errado o que você está falando. Está errada a sua oração. Não é assim. Por que não é assim? Porque só existe um jeito, só existe uma maneira, só existe uma vontade, a minha. Deus, então como que eu vou saber o que eu tenho que orar? Bem-vindo ao mundo da oração, aonde você tem que dedicar tempo para buscar essa informação que vai chegar no seu coração. Mas ela não vai vir em 10 segundos. Ela não vai vir, tá bom, o Alderi falou lá um monte de coisa que tem que orar. Falei, então, Senhor. Não, nada. Senhor, tu me ama, eu te procurei, eu te busquei. Não é assim. Eu lembro uma vez que eu estava buscando um sinal de Deus. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão forte na minha vida. E falei assim, hoje eu vou para o culto. Deus, tu vai falar comigo. Terra, tu vai falar comigo. Eu determino que tu vai falar comigo no culto. Eu vou buscar sinais nos louvores, eu vou buscar sinais nas pessoas que vão me cumprimentar, eu vou buscar sinais na palavra, na pregação, e eu já era pastor, tá, gente? E eu vou buscar sinais em tudo, e você vai falar comigo o que eu tenho que fazer, porque tu tem que fazer isso. Aí eu já cheguei, hoje é dia que... Aí de repente, começaram a cantar os hinos, e eu, não estou entendendo nada disso, não está falando nada comigo, não, nada a ver comigo. Aí veio a palavra da pregação, da oferta, não, também não. Aí veio o testemunho, não, também não. Então vai vir a palavra, na palavra vai vir, vai falar comigo. Aí ele começou a falar um outro negócio da palavra, assim que eu nem estou entendendo a palavra, não acredito. Deus, eu assim, tentando, atenção, eu quero o mais mínimo espirro de um anjo, uma pena que saia voando por aí, eu quero pegar. Aí de repente terminou a pregação, todo mundo foi lá para frente, todo mundo chorando, e eu não entendi nada.
Aí, falei, Deus, não acredito. Aí, de repente, é como se estivesse, não vi, mas em espírito eu senti Deus lá no canto do culto, do altar, vendo assim para mim. Eu naquela hora falei assim, eu entendi que a atitude dele era, eu não vou fazer nada do teu jeito. Você vai sair daqui sem nenhuma palavra. E eu saí de lá sem nenhuma palavra. Quando eu saí, falei, entendi, Deus, eu não presto. Muito bem, você se alinhou à minha oração, você não presta mesmo. É por graça. É um favor que Deus está fazendo para você. É um favor que Ele fez, estender a mão e interceder por você. Ele está fazendo o máximo dos favores, intercedendo por você e seus filhos. Agora, cabe a você se conectar da terra para o céu e se alinhar àquilo que Ele está orando por você, para que as bênçãos que Ele já preparou para você, elas possam ter um caminho dos céus e até você se concluir. Se você quer as bênçãos, você precisa, no mundo físico, chamar por elas, mas isso não é da sua vontade, do seu querer, é do mundo físico, é você orar aquilo que Deus quer que você ore. Fique de pé comigo, por favor. Terminando a introdução da minha mensagem, você tem que sentir no Espírito. Eu estou orando certo? Você já sentiu isso no Espírito. O Espírito Santo já te falou. Durante a mensagem, o Espírito Santo já te confirmou isso. Agora, se você foi e recebeu uma nota baixa da tua oração, a tua vida de oração, você foi reprovado por Deus. Nós todos somos reprovados por Deus. Então, o convite é, faz direito agora. Dedica a Ele aquilo que Ele merece. O próprio Cristo, Ele decidiu, Ele percebeu que precisava de orar. O próprio Criador do universo, Ele percebeu que precisava de orar. Você, que é um simples mortal, criatura que se converteu em filho de Deus, mas na tua natureza mortal ainda, corruptível, você mais do que ninguém precisa de oração. Mais do que ninguém precisa colocar o joelho no chão. Mais do que ninguém precisa melhorar a sua vida de oração pessoal e buscar em Deus alinhamento do seu coração, da sua vontade, para que esteja alinhada com os céus. A equipe de louvor aqui comigo, por favor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. O nosso coração é teu. A nossa vida é tua. A nossa vida é tua. Eu gostaria de orar por você, se você sente que tem dificuldades na sua oração. Dificuldades em qualquer sentido e que precisaria de uma unção, um mergulho do Espírito Santo para tomar o impulso, para ter uma vida de oração. Nós queremos orar por você. Vem aqui na frente, por favor.